para que mande um ofício ao senhor prefeito para que oficialize o líder do governo desta casa, porque a vereadora Delziane Moraes responde como líder do governo de forma regimental. E saber do senhor presidente que foi lotado nesta casa, o funcionário, senhor Pedro Gabriel, e o mesmo não presta expediente nesta casa, e o mesmo está lotado como motorista, e muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Dani Sumari inicia suas palavras cumprimentando a todos, como a mesma está a favor da indicação para homenagear o jovem Agaclés. Infelizmente, em nosso município acontece muito homenagear pessoas que não têm nada a ver com a história do órgão. A mesma protocolou um projeto de lei para dar nome à quadra do povoado Morro Vermelho, homenageando o jovem que amava o esporte, e o mesmo foi reprovado. E colocaram o nome de uma pessoa que não tinha nada a ver com a história e dar como exemplo o nome do hospital do município. É o nome de uma pessoa que fabricava alambique, onde deveria ser o nome do primeiro médico do município, Dr. Pedro Guimarães. E temos que começar a mudar essa situação. E muito obrigada. Com a palavra, o vereador Cristiano Alves inicia suas palavras cumprimentando a todos com um bom dia. O mesmo está a favor da indicação para homenagear o jovem da Clécio e diz que a Câmara pode mandar um ofício para o gestor municipal que, quando tiver uma obra a ser inaugurada que tenha relação com o esporte, temos essa indicação para homenagear o Agaclés. E a respeito do líder do governo, está no regimento interno que, na falta da indicação do prefeito, o vereador mais bem votado é oficialmente líder do governo. E muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Carmélia Maria inicia suas palavras cumprimentando a todos com bom dia. Em relação aos nomes dos órgãos, não tem placa de identificação. A mesma conversou com o prefeito e solicitou que seja colocada a placa com o nome desses órgãos, o Centro de Reabilitação. O nome é Centro de Reabilitação Júnior Guimarães, e poucas pessoas sabem que não foi colocada a placa de identificação, e concorda com a indicação de homenagear o jovem Agaclés, como pode ser outro prédio. Sucupira do Riachão solicitou uma areninha, onde está sendo construída em todo o Maranhão. O governo do estado e o ministro de esporte tem vários municípios já receberam. E o prefeito já fez o ofício e está tudo encaminhado. E podemos indicar para que, se o município receber essa areninha, fazer essa homenagem à Agaclés. E sexta-feira, após a sessão que era aqui nesta casa, Francisca Noleiro e Daiane, elas são psicopedagogas e estão com um projeto que abrange várias áreas. E gostaria de conversar com todos os vereadores, em especial o presidente. Como todos já tinham saído, é sobre o simpósio de neurodiversidade na prática, que vai acontecer dia 11 de abril na Câmara Municipal de São João dos Patos. E elas já fecharam com outro município e vieram buscar um apoio. Poderia ser em nome da Câmara ou cada um dar sua contribuição para ajudar neste projeto. E muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Lorena Fernandes se dirige à líder do governo, vereadora Delziane Moraes, para que leve até o órgão competente para ser colocado no nome do estádio Raimundo Massal e seja feito uma limpeza. Reforça e peço que seja oficializado esse requerimento e também em todos os órgãos que tem nome e não tem placa com identificação, para que seja colocado. E muito obrigada. Declaro encerrado o grande expediente e abro a ordem do dia, com a primeira discussão do projeto de lei número 001/2026, dispõe sobre a criação da política municipal de apoio às mães e responsáveis por crianças atípicas, incluindo crianças com
transtorno de aspecto autista, TEA, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH e outras condições do neurodesenvolvimento e da outras providências. Requerimento 001/2026 solicita a implantação e ou a substituição de iluminação pública para luminárias de LED nas seguintes vias dos municípios: Rua Luiz Polônia, Rua Nova 1. Com a palavra a vereadora Lorena Fernandes da Silva. O projeto é legal, inclusive já tem o parecer da doutora Nielma e conta com o apoio dos colegas vereadores. E muito obrigada. Fecho a ordem do dia. Declaro encerrada a presente sessão que seja lavrada presenteada. Após lida e discutida, aprovada será assinada pela secretária-geral, mesa diretora e demais colegas vereadores. Sucupira do Riachão, 01 de abril de 2026. Ouvida a leitura dada na sessão anterior, nesse momento eu colocar em votação o vereador que quer que a sua tomada se não tenha como estudo. Não se manifestando nada, está aprovado. Solicita pela secretária que faça a leitura da pauta. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Sucupira do Riachão, Maranhão, 17 de abril de 2026, às 9 horas, na sede da Câmara Municipal. Pauta. Expediente do dia. Saudação. Registro de comparecimento dos vereadores. Leitura da ata de sessão anterior. Leitura da pauta de sessão. Apresentação. Ofício número 409/2026. SUPED, TCL, Maranhão. Natureza. Prestação de contas anual de gestores. Exercício de 2017. Ofício Gabinete número 047/2026. Solicita que o projeto de lei número 004 seja apreciado em regime especial de urgência. Projeto de lei número 004/2026, que denomina a Praça Pedra Alves de Souza, Dona Pedra. A praça pública localizada na entrada da cidade de Sucupira do Riachão, zona urbana do município de Sucupira do Riachão, Maranhão, em regime especial de urgência. Ordem do dia. Segunda discussão. Projeto de lei número 001/2026. Dispõe sobre a criação da política municipal de apoio às mães e responsáveis por crianças ativas, incluindo crianças com transtorno de aspecto autista, TEA, e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e outras condições do neurodesenvolvimento e da outras providências. Requerimento número 001/2026. Solicita a implantação e ou a substituição da iluminação pública ou luminárias de LED nas seguintes vias do município: Ruas Luiz Polônia e Rua Nova 1. Sucupira do Riachão, 15 de abril de 2026. Antônio Luiz Coelho, vereador, presidente da Câmara. Nesse momento, declaro aberto um pequeno expediente já incorporando ao banho. Quero iniciar comunicando ao plenário, eu acho que todos já têm cópia de ofício 042/2016, do Executivo, nomeia a vereadora Deusiane Solida na Câmara Municipal. Nesse momento também quero encaminhar ao ofício das prestações de conta à Comissão de Finanças, ao vereador Renan, porque dentro do prazo de 30 dias a gente já deu a resposta da comissão e já colocar em tramitação essa matéria. Também, de acordo com o que os senhores já ouviram na leitura desse projeto de lei 04/2026, que denomina a praça aquela pedra, Pedro Alves Souza,
iluminar a praça. Ali não, é homenagem à Dona Pedra, não vem em regime de urgência, porque eles estão querendo botar uma placa lá, já para o festejo, está pronta a placa da entrada. Eu, nesse momento, vou colocar o ofício 044/2026 e solicito que seja apreciado em votação de urgência. O vereador que é de acordo que essa matéria tramite em regime de urgência, vota a favor ou contra o ofício do pedido de urgência. A votação está aberta. Por nenhum dos senhores se manifestando, vamos obedecer o pedido de urgência de acordo com o pedido de urgência, regimento, ok? E já passa a colocar esse projeto de lei na ordem do dia de hoje. Logicamente, para a sua primeira apresentação e a sua primeira e já a votação. Então, na ordem do dia hoje, para a sua primeira discussão, nesse momento, eu coloco o projeto de lei 04/2026. Segundo os vereadores quiserem se manifestar, está aberta a discussão. Senhor presidente. Desculpa. Primeiro eu vou abrir aqui a grande experiência. Passei por hora do dia. Com a apresentação da matéria, passei por hora do dia, né? Tem que passar por hora do dia. Nesse momento, eu abro a palavra ao plenário de acordo com a inscrição. A inscrição, está a palavra para a vereadora Lorena. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores aqui presentes, a plateia que nos assiste. Meu cordial bom dia. Eu estou um pouco nervosa e ansiosa com o ocorrido de hoje, né? Porque pessoas próximas, mas que Deus me dê força para a gente continuar aqui essa sessão. Eu quero só ler uma frase antes de falar sobre alguns requerimentos feitos nesta casa, que é em relação à palavra amor. O amor verdadeiro vem de Deus. Ele é puro, sincero e nos ensina a cuidar uns dos outros com respeito e verdade. Que em cada atitude nossa exista mais amor. E tudo aquilo que não vem de Deus, a maldade, a inveja, a falsidade, fique distante do nosso coração. A palavra Romanos 12:9 diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Que o amor sempre fale mais alto em nossas vidas, em nossos corações, em nossas atitudes, porque nada desse mundo a gente leva. O que fica de aprendizado, o que fica de coisas boas dentro da gente, são as nossas atitudes, é o amor que a gente recebe da família, dos amigos, é o acolhimento que a gente recebe em relação à nossa função pública, do acolhimento do nosso povo, de eles reconhecer o nosso trabalho, da admiração, e é isso que eu sempre peço a Deus, que eu sempre valorize isso. A gente, quando morre, não leva dinheiro, não leva nossos carros, não leva objetos, não leva nada. E se tem uma vida após essa, e se é do lado de Deus, é dele que eu quero estar. E isso vai depender das nossas ações e atitudes. Por mais que eu não consiga ver o que está no coração do Antônio Luiz, do Cristiano, da Deusiane, mas Deus sabe. Deus sabe do que a gente planeja, do que a gente almeja, dos nossos verdadeiros sentimentos. Deus conhece. E foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que nos fez. Então não adianta a gente querer parecer alguém do qual a gente não é. Então que a gente seja verdadeiros, que a gente seja claros, que a gente viva uma vida consciente, porque é o que a gente aproveita. E peço que Deus proteja todos os nossos jovens, todo o nosso povo, e que tenha misericórdia de nossas vidas. Eu aproveito também o momento para deixar o meu pesar, os meus sentimentos para duas famílias hoje, que é a família do
um senhor conhecido como Muto, que faleceu, que Deus abençoe a família, dando força para passar por esse momento, a família do Nonato, que é a família Doce, que Deus abençoe todos eles. E passando aqui para a questão da iluminação pública, que foi um requerimento que eu deixei aqui nesta casa, parabenizar o Poder Executivo por já iniciar essa troca de iluminação da LED. Tem a avenida aqui, Josivan, que já foi trocada, está muito bonita, espero que seja concluída. E espero que essa troca de iluminação por LED seja feita em toda a nossa cidade, como todos os vereadores cobraram aqui. Sobre uma tela de proteção nos rostos, que quando faz dentro da própria cidade, nas ruas. Eu já cobrei, já entrei em contato com o próprio prefeito, e ele disse que ia cobrar da empresa essa tela de proteção, porque é obrigatório. É algo que a gente vê em todo lugar, uma tela para proteger os cidadãos que passam na hora do trabalho, como os nossos telhados, como os nossos portões, e como também carros que estão estacionados. É um perigo. Na hora que eles estão trabalhando, eles estão todos equipados, né? A empresa se preocupou de cuidar dos trabalhadores, mas as pedras voando, telha sendo quebrada, as pedras passam pelo muro e corre risco de bater na própria pessoa dentro de casa. Então é um perigo. E se isso não for regularizado, é o que a gente acionar o Ministério Público, é a gente fazer. Só que é o que eu não quero. Eu sempre, na minha vida toda, eu trato as coisas com diálogo, indo diretamente nos responsáveis para regularizar a situação. O Flavinho me disse que já vai providenciar essa obrigatoriedade da tela de proteção. Eu espero que seja solucionado, que a empresa compre porque é obrigatório. E sobre as cuidadoras e profissionais da área para crianças autistas, é obrigacional dentro das escolas. Eu não sei se já tem essas cuidadoras, Antônio Luiz, mas é obrigatório. Se essas escolas não tiverem um cuidador responsável por essas crianças, para que elas possam estar dentro da sala de aula, se o Ministério Público souber, isso aí é uma falta grave. O poder público, junto com a Secretaria de Educação, tem que estar ciente disso. No início das aulas já tem que ter essa cuidadora, né? A gente já está aí passando aí, terminando abril. Eu não sei se essas cuidadoras já foram contratadas. E além das cuidadoras, tem que ter uma profissional da área, uma psicopedagoga, uma psicóloga, que não só vai ajudar essas cuidadoras, os profissionais, como vai estar ajudando automaticamente as próprias crianças de ter dignidade e estar acompanhando ali as aulas dentro da sala, para que não saiam antes. Porque o que está acontecendo? Elas estão saindo 1 hora antes, 2 horas antes, porque não tem a cuidadora. E os professores têm que dar conta de dar a aula para aquelas 20 pessoas, 15 crianças. Isso tem que ter uma relação, tem que ter um acompanhamento muito importante em relação a isso. E para encerrar, em relação ao que foi comentado no grupo da Câmara, em relação aos carros, vereadora, que estão sendo doados aí para cada Câmara. 127 municípios, se a gente fizer um levantamento aí, é dinheiro demais. Dinheiro absurdo, que daria para comprar aí carro móvel, UTI móvel, para cada município, que é o que a gente vê as pessoas aí morrendo por falta de atendimento de urgência. Dá para melhorar os hospitais aí com UTI, com leitos preparados, 200 mil, 300 mil, que eu não sei como que pode ser feito esse levantamento, já dá, vereador, para preparar o leito, entendeu? É quase não sei quantos milhões de reais, quase R$1 bilhão aí. Então, em carros que é desnecessário. Eu, por exemplo, enquanto vereador, enquanto cidadã, enquanto mãe, enquanto gente que pode adoecer e precisar do leito, eu prefiro saber que, se isso for necessário, quando adoecer e precisar do leito, que seja socorrido com urgência, vereador Antônio. O senhor pode precisar, todos nós podemos precisar. E aí o que acontece, que a gente sabe, é que o leito fica reservado para os grandes. Aí a gente tem que ficar pedindo, tem que ir para as redes sociais, se humilhar, chorar, para poder ver se libera o leito. Entendeu? O principal hoje do nosso estado do Maranhão são os leitos, é saúde que o povo está precisando, é um acidente, é uma fatalidade. Na hora que chega não tem um leito, tem que ficar implorando para outro município mandar uma UTI móvel, porque não tem. Aqui tinha um que acabou. Então, assim, eu sou contra, eu sou mais a gente lutar e receber
pela questão da saúde, e o governador deveria ter uma pessoa para dizer, governador, vamos parar com isso e investir na saúde, porque quem ganha é o Maranhão, é o nosso povo, entendeu? O Maranhão ia ser contemplado com coisas realmente de utilidade. O que é que a gente quer com o carro aqui em Câmara? Uma cidade pequena como essa, um carrão aí de 200 mil, 300 mil reais, invista na saúde que é mais adequado, nós mesmos vamos ser beneficiados com isso. Então a gente manda um requerimento, a gente já assina, manda um baixo assinado, porque a gente não quer carro aqui não, a gente quer saúde, né? Invista em saúde. Então é o que eu deixo aqui, lamentar essa situação, porque tem que ser feita atividades voltadas para o crescimento, desenvolvimento, segurança nossa no estado do Maranhão, educação que preste, saúde que seja voltada para todos nós. Aí fica contemplando aí várias cidades sem necessidade nenhuma de carro. Eu mesmo, se eu tivesse acesso aí, governador, pelo amor de Deus, isso aí é um tiro no pé. Bora cuidar e investir na saúde que todo mundo ganha. Então, muito obrigada pela oportunidade, Deus nos abençoe. De acordo com a inscrição. E parabéns, vereadora Deusiane. Tem esquecido, viu? Agora está tudo formalizado. É a líder do governo. De acordo com a inscrição, a palavra está com a vereadora Tânia. Excelentíssimo Senhor Presidente, novos colegas vereadores, público que nos assiste através das redes sociais, meu bom dia. Eu peço permissão para falar sentada. Eu queria ouvir a inscrição, mas não ia nem me pronunciar hoje, mas a vereadora tocou num assunto aí que eu acho louvável, vereadora. A questão, quando eu vi que saiu que 217 municípios vão ser contemplados com a Hilux, as câmaras municipais, que eu achei um absurdo. É dinheiro demais para ser investido numa coisa que eu acredito que hoje não tem um vereador que não tem o seu veículo para ele andar. Hoje, aqui nós somos novos, todos nós aqui temos um carro para andar. Então, para que uma Hilux na Câmara de Superviação, se a própria casa já disponibiliza de um carro, né? Então, pegasse esse dinheiro e investisse na saúde, na educação e principalmente na saúde, que todo dia a gente vê os carnezinhos, alguém precisando de um leito, sai o leito, mas muitas vezes, também que a vereadora Carmélia, que é enfermeira, trabalha na UPA, o leito já chega tarde demais, né, vereadora? Porque espera tanto que o problema se agrava que quando chega lá não tem mais jeito, né? Então, que fosse esse dinheiro, fosse destinado a isso. Eu falo sinceramente a vocês, se a Câmara de Sucupira for contemplada com um carro desse, eu não participo nem da cerimônia de recebimento dela, porque eu me sinto envergonhada. Porque aqui ninguém precisa, a Câmara de Sucupira não precisa de um carro desse. O que é que precisa na Sucupira? Foi o que a vereadora falou, ambulâncias, carros, para a saúde, para a educação, que a gente vê todo dia a falta e os comentários. E digo mais, na época que saiu esse pronunciamento, a repercussão foi muito grande, mas de forma negativa. Não vi ninguém aplaudindo. Todo mundo, em todos os lugares, a gente só viu a repercussão de voto negativo. Então, a gente vem que ver um exemplo aqui que a vereadora Carmela até comentou comigo, sobre a Câmara de Sucupira. Se tiver um recurso desse, poderia destinar um recurso para a gente ampliar a nossa casa, que é pequena, né? A gente está aqui dentro, está se virando como pode, mas é uma casa pequena. Quando a gente não aposta uma coisa, a gente vê como foi aqui, né? Na posse mesmo nós tivemos que tirar as mesas, porque senão não cabia um pouco dentro, né? Mas é tudo isso coisa que a gente pode fazer um requerimento e fazer esse pedido ao governador. Que aqui ninguém quer carro, não. A gente precisa de outras coisas que são muito mais necessárias. Então essas são minhas palavras e meu muito obrigada. De acordo com a inscrição, a palavra para o vereador Cristiano. A dispensa do vereador, agora continua a palavra para o vereador Moisés. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, plateia presente. Peço permissão para falar sentado, senhor presidente. Para iniciar minhas palavras aqui, quero fazer das minhas as palavras da vereadora Lorena e vereadora Tânia, sobre a questão desse transporte que o governo do estado está disponibilizando aí para as câmaras municipais do estado do Maranhão. Faço das minhas as palavras de vocês. Quero continuar aqui, senhor presidente. Eu sei que, como é de regimento desta casa,
para que alguma pessoa se pronuncie nesse plenário, a gente teria que ter feito um ofício pedindo solicitando a Vossa Excelência essa parte da sessão, mas como já o Antônio Reis falou comigo e queria ter uma palavra com os colegas vereadores, queria que Vossa Excelência sabesse se você poderia abrir uma sessão e, quando todos os vereadores se pronunciassem aqui, abrisse aí 2 ou 3 minutinhos de espaço para ele se pronunciar sobre uma questão que ele queria tratar com os vereadores sobre o município de Sucupira do Riachão. E acredito que é de grande relevância esse assunto que ele quer trazer para nós vereadores, certo? Aí, quando terminar isso, se você puder abrir essa sessão, eu ficaria muito agradecido e eu acredito que ele também. Para continuar, aqui eu queria reforçar aqui o pedido da vereadora Lorena sobre a questão das telas da empresa que faz a limpeza das ruas. Não é a primeira vez que a vereadora faz essa cobrança aqui. Quero aqui reforçar esse pedido, vereadora, e dizer que eu acredito que essa situação só será resolvida, tomara que não, mas só será resolvida quando tiver uma questão grave aí. Primeiro, quebrar um para-brisa no vidro de um carro aí que o dono colocar a empresa para pagar, certo? Ou, se Deus não livre, acontecer até um acidente mesmo, com a pedra pegar em alguma pessoa e tiver um acidente. Aí vão tomar providência. Aqui a gente não está fazendo perseguição, a gente está cobrando uma coisa para proteger a população de Sucupira do Riachão. Então, quero aqui reforçar esse pedido da vereadora Lorena. Queria também aqui parabenizar a nossa, oficialmente, líder do governo, Delziane Moraes, e já iniciar aqui, vereador, fazendo uma solicitação a Vossa Excelência, que no ano passado eu fiz esse mesmo pedido, só que como já estava no final do ano, eu não tomei mais nenhuma providência, mas agora a gente está iniciando, praticamente aí, quase no meio do ano, mas ainda dá tempo. Queria só solicitar da Vossa Excelência que pegasse com o órgão competente a relação de todos os carros novamente, de todos os motoristas e, se possível, uma cópia da carteira de habilitação desse motorista que transporta os alunos do município de Sucupira do Riachão. Que não só como no ano passado, nesse ano também está acontecendo transporte de alunos em carro aberto, transporte de alunos em carro com superlotação, certo? E esse ano eu vou tomar providência sobre esse sentido no município de Sucupira do Riachão. Porque a gente viu aqui há uns meses atrás, eles fizeram uma denúncia de um ônibus que estava todo deteriorado por dentro. Teve algumas pessoas que colocaram a culpa nos alunos, certo? Se tem culpa de aluno, depois responsabilize os alunos que fizeram errado. Agora, o certo não pode pagar pelo errado. Eu penso assim, como é que tem um que está fazendo baderna dentro do ônibus, rasgando os bancos, e tem outro que realmente tem interesse de ir para a escola para procurar um futuro melhor. Então, procurar um meio de responsabilizar quem fizer esses danos ao bem público. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que, se possível, na próxima sessão, trouxesse esse levantamento. E, no mais, quero aqui até adiantar, hoje, eu, junto com a vereadora Tânia, vamos protocolar nesta casa um projeto de lei que eu acredito que como esse ano já está sendo tratado aqui sobre questão de pessoas crianças com autismo, pessoas idosos, a gente vai dar entrada aqui nesta casa como um projeto de grande relevância para o município. Mais tarde a gente vai protocolar ali e logo pedir à secretária que coloque até no grupo para os colegas ficarem sabendo do que se trata o assunto. Então, minhas palavras são essas, muito obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir. A palavra, de acordo com a expressão, está com a vereadora Carmélia. Bom dia a todos, ex-diretora, novos colegas vereadores, público que nos assiste pela rede social, meu cordial abraço. Hoje eu quero só, primeiro, lamentar o ocorrido em nossa cidade nessa madrugada. Infelizmente, a gente mora num lugar pequeno que a gente, às vezes, não vai acontecer lá fora, né? Mas aqui a gente nunca quer que aconteça e a gente também fica muito triste pelas famílias. Quero aqui
fácil e realmente lamentável. E também eu quero dizer assim, que eu concordo com a fala das vereadoras, a Lorena, Antônio, Moisés. Eu até coloquei no nosso grupo, né, e houve manifestações, o município próximo nosso aqui, foi Colinas, recebeu já a caminhonete, né, e a gente realmente faz uma reflexão sobre o assunto, porque eu acredito que a gente poderia sim elaborar um documento, enviar ao governador, solicitando a ampliação da casa. Eu até conversei com a vereadora Tânia nesse assunto, porque para nós hoje era mais importante ampliar a casa do povo, não é? É realmente de grande valia. A gente pode sentar, acredito que o presidente não sei também qual o pensamento, porque os pensamentos eles tiverem, né, de cada um. Mas, enfim, eu também concordo com as vereadoras, a minha fala também é essa. Acredito que o investimento em outras ações seria de grande importância. E quero deixar aqui também, dizer assim, parabenizar e agradecer ao prefeito Valdo pela indicação do nome da praça, Praça Pedra Alves de Souza. Quero dizer que tem meu total apoio, tinha um grande carinho pela dona Pedra, era uma pessoa assim do meu coração, e assim, tenho um grande carinho pela família de dona Pedra, participei da vida dela em vários momentos, e assim, fico até emocionada, fiquei feliz com a indicação, e quero dizer que tem meu total apoio. Se for para votar hoje, eu já estou votando a favor desse projeto. E é isso, meu muito obrigado e bom dia a todos. De acordo com a inscrição, a palavra do vereador Arthur. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e plateia que nos assiste. Estou de acordo com o pronunciamento dos colegas sobre o transporte na Câmara, porque o novo recurso é muito pouco, um transporte a mais gera uma despesa a mais e muita, porque o carro, eu tenho a dizer sempre que o carro é uma família que a gente tem, porque é o combustível que está no preço que está o combustível hoje, então é só gerar uma despesa a mais. E eu acho que o suporte desse carro, se der manutenção, ainda dá muitos anos ele para a atividade do presidente. Então, as minhas palavras. E dá um apoio a esse projeto com o nome da praça. Pode contar comigo. Dona Pedra era uma pessoa que fez parte aqui entre a gente, gente muito boa. Então, tem meu total apoio nesse projeto. Muito obrigado. A palavra é a última inscrição da vereadora Deusiane. Bom dia a todos, senhores vereadores e público que nos assiste. Primeiro, prestar solidariedade à família do senhor Raimundo Donato, lamentável pelo ocorrido em nosso município. E sobre uma fala que a vereadora Marina falou, com relação às cuidadoras, sobre as cuidadoras, elas já iniciaram nas escolas, dia 7 de abril, e anteriormente elas passaram por um curso com a psicóloga, e todas as escolas e os alunos que têm laudo ou que a escola observou, mesmo sem laudo, estão com a cuidadora. E aí nosso município já está de ok com relação a isso, E sobre o vereador Moisés, do transporte, vou tentar trazer o mais rápido possível. Sobre a questão do carro, realmente é uma despesa a mais, como disse o vereador Arthur, e eu sou de acordo com o que foi falado. Nossa Câmara precisa de outros investimentos além do carro, Seria viável mesmo fazer um requerimento, algo do tipo, para o vereador e o governador fazer algo para a nossa Câmara, nossa casa, Muito obrigada. Senhor presidente, só uma oportunidade para poder falar em relação ao requerimento que foi cobrado.
Obrigada. Só agradecer, vereadora Deusiane, por nos trazer essa informação, porque eu acho interessante, né? Como eu falei aqui, cobrando sobre isso, que bom que o município já se regularizou quanto a isso, a Secretaria de Educação, e além de promover esse curso para as cuidadoras, porque é importante para elas terem mais habilidade de cuidar dessas crianças que precisam de tanto cuidado, de tanta atenção. Então fica aqui meus parabéns, que Deus abençoe essas crianças e todos os profissionais envolvidos para dar uma melhor atenção e dignidade a elas. Tá bom? Então que bom que já foi solucionado. Agora a gente vai aguardar os outros requerimentos. Muito obrigada. Bom, lembro do senhor mais querer se manifestar nesse momento, só para fortalecer e declarar aqui esse pensamento meu e também em relação ao questionamento desse dado. Eu confesso aos senhores que eu já tinha essa preocupação, acho que desde o início que eu falei aos senhores, e consultei, já corri atrás, por lado aqui, ouvindo algumas autoridades, que tipo de decisão, que tipo de pensamento a gente podia mudar, né? E realmente, esses carros, assim, uma proposta do governo do Estado, que foi licitado, né? Um pacote já direcionado a cada Câmara, né, que tem que ser padronizado. Não há como, assim, a gente pedir para trocar, né? Porque nós podemos pedir uma reforma, uma coisa assim, mas em um outro processo, em outro projeto, né? Mas nesse caso de pedir, já é nulo, nós não temos como, já me orientei. Pessoas que sabem desse comportamento de documentação, de projeto, que não tem como se mudar. Não quer o carro, não querer. Não. É uma coisa ou é outra. Aí qual é o meu pensamento? Confesso aos senhores, eu não ia levar ele ao ar, como se diz agora, porque ainda não era o momento, até porque a gente nem recebeu o carro. Não sei se vamos receber. Mas eu já tinha proposta, inclusive, já conversei com um advogado, né? Ele já me deu uma cópia do tipo de processo que pode fazer, mas eu só ia levar o conhecimento de vocês quando fosse um fato. Mas como está em discussão, eu vou aproveitar o momento que estou vendo que nenhum dos vereadores, né, pensa que é realmente um bom negócio, né, para a nossa casa. E na realidade, eu também não vejo essa necessidade. Município pequeno, cada vereador precisa de transporte. Eu uso o carro da Câmara pelo fato de ter um aqui, mas no momento que eu não dependo 100% dele. Então, assim, eu tive pensamento, e inclusive já levei até o prefeito municipal de pensamento. Mas é uma coisa que eu ainda ia cogitar aqui. Mas como foi já questionado, eu vou jogar no ar aqui e vocês podem conhecer qual é a minha posição. O carro chegar aqui e nós, a Câmara Municipal, doar a Secretaria de Saúde do município. É a única coisa. Foi isso que eu estava pensando, que eu já ia comentar. Eu já estou com o projeto pronto assim, porque o advogado já perguntou como é que você vai. Agora, por que calar? Não sei nem se nós vamos receber. E se essa começar a espalhar aí, eu falo que a vereadora tem. Eu não tenho nenhum interesse de formar comitiva, de formar para receber um carro desse por empolgamento, que às vezes eu vou jogar uma coisa. Eu não tenho, sinceramente também não tenho, não, porque eu acho até uma desordem da nossa parte. Porque a gente tem que saber as origens, o que é o arrebatato do nosso município. Pois aí, como vai ser da Câmara, aí sim pode contar comigo para a gente ver essa Não, situação. a gente não tem mais como dizer, não aceito. O bom, pode ter que aceitar. Ele já vem padronizado direitinho, todo já. Mas era isso que eu estava pensando, tipo, essa foi a saída que eu já tinha analisado. Então, foi pronto, chegou, o que a Câmara falou? Qual é o atacante? A Câmara recebeu um transporte de valor de 300, 400 mil e doou a Secretaria de Saúde. Perfeito. Nós vamos saber que ele vai ter grande utilidade lá. Carro novo, potente, que pode fazer uma viagem de urgência. Então, assim, esse é o meu pensamento, né? Que eu estava com ele comigo, porque eu não queria ainda, porque eu estava esperando o fato, as coisas acontecerem. Mas já que eu já vi aqui todo mundo se manifestando, eu também estou abrindo, né, o meu pensamento. Eu quero me manifestar, Luiz. Quero parabenizar a sua ideia. Quero dizer que se for dessa forma, todo ponto vai receber, mas para nós fazer a doação. Então, assim, eu quero me parabenizar pela ideia, pela proposta, né? E também eu lembrei aqui
agora recente, lá no gabinete do governador, nós tocamos esse assunto do carro, né? E aí ele disse que já havia uma licitação e que não tinha mais como, tinha que fazer isso aí, né? Essa doação tinha que ter para as câmaras de vereadores. Mas aí eu quero aqui dizer louvável a ideia do vereador Antônio Luiz e que eu estou de acordo, né? Que se for para ir receber, seja onde for, eu vou com esse propósito, que a gente faça um documento doando para a Secretaria de Saúde. Né? Muito obrigada pela proposta e fico muito feliz, porque eu sei que a Secretaria de Saúde vai fazer o uso devido desse carro. Nesse momento, Assim, também o que eu vejo, se eu não estou enganado, na educação eu acho que não tem um transporte. Né, vereador? Não tem. Seria também viável e a educação precisa, né? A gente vê no momento, caso receba, mas eu acredito que hoje a educação esteja precisando mais ainda, vereadora Camila, porque não tem um transporte. Eles precisam dar mais escola, né? Sempre que tem que pegar um carro, alugar um carro para ir, e que pode ser também doado à educação. É uma secretaria. Vereador, o que eu vejo assim, em relação à saúde aqui, nós todos sabemos, né, que funciona. Aqui tem dia que chega ali, então esperar você chegar dali. Tudo aqui é fora. Tudo é UPA, Colinas, Presidente Dutra, tudo é fora. Então a saúde nossa aqui ela é muito precária nesse sentido. São Luís. Tudo é São Luís. Aqui tem casa que vai a São Luís diariamente. Aí tem que ter um carro bom para ir. Ontem à noite aconteceu essa situação. O paciente na UPA, aqui já estava precisando urgentemente da ambulância, teve que vir buscar, não poder buscar o outro. Ontem à noite, vereador, eu fui ensinando os passos. Ontem à noite eu fui ensinando os passos, tendo um carro na cama. Deixar o Flávio se acidentou ali, que rapaz lá ensinando os passos, o neto, né? Batendo de frente ali. Quando eu deixei ele batendo lá em casa, o risco de deixar ele na UPA. Eu ainda passei aqui no hospital, não chega já e não É melhor correr com Então, assim, quebrou um dedo lá, deixei lá e embora. E assim, vereadora Tânia, lá também foi falado essa questão que tinha um carro para educação. Esse mesmo carro pode espero em Deus que me dizer. Amém. Então, nesse momento, encerro aqui o expediente e abro a ordem do dia. Vereador, só para concluir aqui, nós vamos deixar para o final da sessão e a gente já vai ver, nós vamos dizer só o procedimento, primeiro consulta plenário, né, que é uma ordem da diretora, e, logicamente, ele vai dizer para nós o que é o assunto, que você sabe, como nós estamos sabendo, que é um assunto e aquilo ali, pronto, não pode ficar fazendo discurso. Você tem que dizer o que é o assunto e nós vamos analisar e perceber. Não vai ter nenhum problema, a gente vai já abordar isso aí. Bom, como o pedido do regimento, né, do ofício de aprovação de urgência foi aprovado, nesse momento já está na ordem do dia, né, o projeto, e, logicamente, a primeira discussão, já havia alguns dos senhores manifestando e declarando apoio, né? Temos também, já em segunda discussão, o projeto de lei 01/2026, que dispõe sobre criações de política municipal de apoio às mães, né, respectivamente de crianças atípicas. E também tem um requerimento 01, que solicita implantação, substituição da nação da DEC, onde a vereadora ali já até está agradecendo, mas já estava aqui em pauta. E tem esses 3 projetos em discussão. Nesse momento eu vou abrir a discussão ao plenário, no geral, os 3 projetos, e se o projeto estiver de acordo, a gente já vai votando em seguida a matéria por matéria. Está aberta a discussão desses 3 projetos que foram apresentados hoje aqui no ordem do dia. Senhor presidente, eu peço permissão só para parabenizar o projeto do Poder Executivo, que já vai ser colocado aqui para votação em regime de urgência, eu sou de acordo, sim. Praça Pedro Alves de Souza, Dona Pedra, como a vereadora Carmelo falou, é muito importante, uma pessoa conhecida por toda a cidade, ali na frente da praça mesmo, da igreja, participativa. Então, parabenizar a família, muito merecida essa homenagem, e que Deus abençoe toda a família e se sinta muito feliz e agraciada com essa homenagem e também a participação da Câmara em aprovar. Já pode contar comigo. E sugerir, como esses 2 projetos aqui, a indicação já foi bem
comentado aqui, já pode até colocar as 3 logo, só citando cada uma, e se alguém for contra, vai se manifestando, para ser rápido. Muito obrigada. Em relação a esse projeto, eu estou de acordo com todos, e é aquilo que eu venho falando, né? A homenagem sobre a praça lá é justa, uma pessoa que conviveu, teve o privilégio de conviver aqui nesta vida mais de 100 anos, né? Dona Pedra, morou sempre ali, quer dizer, uma praça em frente à casa dela, é aquilo que eu falei, vereadora Carmela, tem tudo a ver, né? A gente tem que dar denominação às coisas que tem alguma história relacionada com o momento, né? E a Dona Pedra tem tudo a ver, teve o total apoio. Me sinto assim, lisonjeada de estar aqui hoje, tendo a oportunidade de dar esse voto a favor do nome dela na praça, como também, vereadora, em relação aos outros projetos também, eu estou de acordo, da minha parte pode ser colocado todos em votação hoje. Vereador Mendes. Peço permissão para falar sentado, senhor presidente. Quero aqui dizer que estou de acordo com o projeto que denomina a praça como Dona Praça Pedra Alves de Souza, Dona Pedra, que eu acredito que não tem nenhum nome mais merecedor do que o dela para ser colocado naquela praça, que fica em frente à família e que ela é super merecedora dessa homenagem do município de Sucupira do Riachão. Quero aqui também dizer desde já que concordo, sou de acordo, vereadora Lorena, com o seu projeto, e dependendo de mim, já pode ser colocado também em votação, junto com os outros que estão em discussão nesta casa. Muito obrigado. Não, senhor, mais se manifestando nesse momento, passando para a votação dos projetos. Com relação ao projeto da Dona Pedra, eu quero parabenizar o Poder Executivo pela criação do projeto. Falar que foi uma mulher que sempre morou ali de frente, né? E além do cuidado e a atenção que os familiares têm com aquela praça que a gente vê direto. O pai da Marlene cuidando dela, mesmo sem ser funcionário da prefeitura, né? Ele já tem essa atenção do cuidado. Então a gente vê o carinho da família com aquela praça. Uma família que precisa ser homenageada mesmo. Com relação aos projetos da vereadora Lorena, digo a mesma coisa, se já quiser botar em votação, são louváveis para o nosso município. Muito obrigada. Eu, do senhor, mais se manifestando, vamos começar a votação dos projetos em pauta. Nesse momento, eu coloco em votação o projeto de lei 04/2026. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Ninguém se manifestando, está aprovado o projeto. Também coloco uma segunda discussão o projeto de lei 01/2026. Vereador que estiver pode se manifestando, os senhores manifestando, está aprovado o projeto de lei. Também coloco em votação o requerimento, de autoria da vereadora Lorena, 01/2026. Ninguém se manifestando, está aprovado o requerimento. E nesse momento eu fecho a ordem do dia, agradeço mais uma vez a todos e declaro encerrada a sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 17 de abril de 2026. De acordo com o pedido do vereador Moisés, eu peço que os senhores continuem no plenário e nós vamos abrir espaço. Sou cidadão Antônio Reis, eu apenas quero